Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no texto de Provérbios, no capítulo de número 16, no verso 18 e no verso 19. Provérbios 16, verso de número 18 e verso de número 19. Vamos ler a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim, Provérbios, capítulo de número 16, verso de número 18 e verso de número 19. A soberba, ou seja, a altivez, o orgulho, precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. O que está dizendo literalmente? É melhor você ser humilde de espírito entre os humildes do que você estar no meio dos ladrões, dos salteadores, dividindo aquilo que eles roubam do povo. Porque o texto diz isso. É melhor você estar em uma congregação entre os humildes, com um espírito de humildade, ou de humildade, melhor dizendo, do que você estar entre os arrogantes, repartindo os despojos, ou seja, aquilo que eles tomaram do povo, em meio à soberba, o engano e o godo que eles tratam na vida das pessoas. Nós vamos colocar um vídeo aqui de 1 minuto, e nós vamos perceber a que ponto chega a altivez, a soberba, a arrogância dos prepotentes que tomam os bens dos humildes e dos pobres e repartem entre si. A arrogância, a prepotência é tão grande que se dizem falar em nome de Jesus e negam o nome de Jesus. O que nós vamos ver aqui hoje, nessa noite, é a maior artimanha satânica que opera através da religião e se enveredou dentro das igrejas. E nós, como os discípulos de Jesus, não estamos aqui para defamar as pessoas, mas estamos aqui para combater o bom combate de Cristo Jesus. Nós vamos colocar esse vídeo e os irmãos vão perceber a que ponto chega a arrogância de um homem ao ponto de espizinhar o nome de Jesus e proclamar a ele, na sua arrogância, na sua prepotência, o poder de Deus transmitido a ele, não transmitido a Cristo. Solta para mim, Washington, por gentileza. Mesmo usando o nome de Jesus, eu já tive experiências diante de problemas, diante de demônios manifestados diante de mim, que só com o nome de Jesus não funcionou. Mas eu me revoltei e mandei aquele demônio embora. Que só com o nome de Jesus não funcionou. Mas eu me revoltei e mandei aquele demônio embora. Você tem mais poder que Jesus. Parabéns. Amém. O homem, bispo de uma igreja, disse que se deparou diante de um demônio e esse demônio não saiu com o nome de Jesus. Então, ele disse: Jesus, fique de lado, porque o Senhor não tem poder, que eu, com a minha força, com a minha revolta, vou tirar esse demônio. Vejamos a que ponto, em que situação nós estamos vivendo em nosso país, quando o Senhor Jesus disse que quando ele voltasse, ele encontraria fé na terra, e que, se fosse possível, eles iriam ganhar a muitos. Tanto é que, com a soberba deles, eles repartem o despojo, ou seja, aquilo que ele toma dos humildes, ao ponto de dizer que não é mais Jesus que opera sobre as potestades, que é a própria revolta, o próprio braço dele. Há vários exemplos bíblicos na palavra de Deus que falam sobre homens que quiseram operar com o seu próprio braço. Se Jesus estivesse do lado deste homem, Jesus iria falar uma coisa para ele. Se Jesus estivesse em cima daquele altar, Jesus iria falar uma coisa para esse homem. E eu quero mostrar para vocês o que Jesus
esse homem. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 16, verso de número 21 ao verso de número 23. Mateus, eu vou pegar aqui a minha Bíblia, Mateus 16, no verso de número, Mateus 16, no verso de número 21, Mateus 16, Mateus 16, no verso de número 21 ao verso de número 23, diz assim, Mateus 16, 21 ao 23. Desde esse tempo começou a Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então, o Senhor Jesus começou a dizer, olha, eu vou morrer, eu vou padecer e eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Porque através desse ritual, através como foi dito aqui nessa noite, em meu nome vocês irão fazer prodígios e milagres. Aí havia um homem chamado Pedro, que era um dos discípulos de Jesus, que chamou Jesus à parte, ou seja, chamou Jesus no cantinho e chegou perto de Jesus. Jesus, existe demônio que não vai dar para o Senhor, eu tenho que me revoltar, eu tenho que pagar o preço também, Jesus, não tem como. Olha o que Pedro disse no verso de número 22. E Pedro, o chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. O que Pedro estava dizendo era que Jesus não iria morrer para salvar o mundo, para salvar a humanidade, para vencer os demônios. Foi o que esse homem disse, que o nome de Jesus não tem poder, que Jesus morreu em vão. O que Pedro estava dizendo, e em outro texto diz que Pedro fala, não, eu vou lutar contigo, eu vou brigar junto contigo, a minha espada vai vencer. Foi o que esse homem disse, foi o que Pedro falou, não, a minha revolta, eu vou puxar a minha espada, eu vou destruir os adversários. E veja o que Jesus falou para Pedro e o que Jesus fala por esse homem, quando diz que o sacrifício dele não tem poder sobre as potestades, sobre os principados. Veja o que Jesus falou, no verso de número 23 de Mateus 16, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cogita as coisas de Deus, e sim a dos homens. O homem que abre a boca para dizer que o nome de Jesus não tem poder para salvar, ou para curar, ou para libertar, este homem não fala pelo Espírito de Deus, este homem fala pelo Espírito de Satanás. Foi o que Jesus falou, não é o pastor Rogério Cunha. A maior mentira satânica que o diabo colocou no mundo se chama religião. Porque religião é tudo aquilo que os homens praticam para chegar a Deus. A sua revolta, o seu braço, a sua espada. Mas só existe um único caminho, como foi dito aqui nessa noite, para nós chegarmos a Deus, que é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo que foi ensinado além do nome de Jesus, o que nós temos que fazer é como Jesus falou, aparta de mim, Satanás. Se houvesse crentes de verdade nessa igreja, se levantariam e diriam para esse homem, em nome de Jesus, Satanás, sai desse altar. Meu avô, quando era criança, fez isso, Cláudio. Uma senhora começou a falar dentro da igreja, dizendo que falava pelo Espírito de Deus, e meu avô fitou os olhos dela e disse, cala-te, Satanás. Foi conversado aqui hoje pela manhã, que os filhos de Deus, os salvos, têm que ter discernimento da verdade de Cristo. O Senhor Jesus, movido pelo Espírito Santo, disse para Pedro, Pedro, se é por tua revolta, se é por teu braço, se é pelas tuas circunstâncias, o teu pensamento é contrário. Tu pensa como os homens, tu não pensa como Deus.
Porque a única coisa que Deus pensou para salvar os homens é Jesus Cristo. Não existe outra forma. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a teu nome, Jesus. Às vezes, os homens dizem que enriquecem pelas suas obras. Há poucos anos para cá, nós vemos que se instalou no Brasil uma porção de artifícios para os homens se enriquecerem. E aí começaram a dar o nome de prosperidade, a teologia da prosperidade. E como faz para o homem enriquecer? O homem barganha com Deus. O homem paga a Deus e pelo fato de um homem pagar a Deus, o homem prospera. Então só quem prospera é aqueles que, por suas obras, por suas práticas, vão dentro de um lugar que se diz que há Deus e compra uma indulgência, compra um amuleto, compra alguma coisa para poder ter Deus. Então, pastor Andrade, as pessoas prosperam pelo aquilo que os homens criam como subterfúgio para os homens prosperar. Então são táticas e doutrinas e culturas introduzidas pelos homens. Mas veja o que está escrito em Deuteronômio, capítulo de número 8, a partir do verso de número 9. Vamos ver o que está escrito na palavra do nosso Deus. Deuteronômio. Vamos ver se nós prosperamos porque a gente paga a Deus numa igreja, porque a gente faz um sacrifício na encruzilhada, ou se a gente dorme no cemitério. Deuteronômio, capítulo de número 8, a partir do verso de número 9. Vamos ver o que está escrito na palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo de número 8, a partir do verso de número 9. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haver edificado boas casas e morado nela, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, aumentarem a tua prata, o teu ouro, e ser abundante em tudo quanto tens, eleve o teu coração e esqueça do Senhor teu Deus que te tirou do Egito e da casa da servidão. Verso de número 15. E te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de escura, em que não havia água, e te fez sair água da perdeneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar a fim de fazer o bem. Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriu riquezas. Antes, lembre do Senhor teu Deus, porque Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a aliança que sob o juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Lembre-se que não foi uma doutrina criada nos Estados Unidos, com teologia de prosperidade, que você paga a Deus e recebe uma grana na frente e diga que foi o teu costume, o teu sacrifício, o teu dogma. Lembre que se foi o Senhor teu Deus que te dá força para adquirir riquezas. Os homens criam as suas doutrinas, os seus costumes, como foi dito aqui hoje pela manhã. O teu sacrifício é o teu dinheiro. Modifica os contextos bíblicos, ao ponto de dizer que hoje nós não matamos mais animais, porque existe uma associação protetora de animais. Como pode um pastor abrir a boca
negociação, eles continuariam matando. O sacrifício de Jesus não serviu para nada. Não é? A que ponto nós chegamos? Por causa dos soberbos, por causa dos arrogantes, por causa da prepotência humana. Eu quero dar sequência e agora nós vamos nos aprofundar em um personagem bíblico que vai nos falar muito sobre essa questão. Esse homem se chama Saul. Muitos de nós conhecemos a história de Saul, mas é sempre bom a gente, voltar um pouquinho, dar uma relida e fazer reflexões de alguns contextos. Então abra sua Bíblia aí, em 1 Samuel, no capítulo de número 13, no verso de número 5 em diante. 1 Samuel, capítulo de número 13, verso de número 5 em diante. Vocês sabem que essa semana eu conversava com uma senhora e a senhora disse assim para mim: veja o que a religião faz para distorcer a palavra de Deus. Ela disse assim para mim: Maria é mãe de Deus. Aí eu disse a ela: mas Jesus é Deus? Ela disse: não, Jesus é filho. Eu falei: mas a senhora falou que Maria não é mãe de Jesus? É. E a senhora disse que a senhora falou que ela é mãe de Deus. É mãe de Deus. Então Jesus é Deus? Não, Jesus é filho. Veja como a religião distorce as coisas. Para engrandecer Maria, Maria é mãe de Deus, mas não aceita que Jesus é Deus. Então diz que Jesus é filho. E aí eu conversando com ela, ela chegou um dado momento e falou assim: você está deixando a minha cabeça confusa. Eu falei: não, eu estou tentando entender a senhora. A senhora acabou de dizer que Maria é mãe de Deus, e eu estou perguntando para a senhora se Jesus é Deus. A senhora está dizendo que Jesus não é Deus, que Jesus é filho de Deus. Eu falei: então como é que Maria é mãe de Deus se Jesus é o filho? Quem nasceu da barriga de Maria? Jesus. Então você percebe que a própria religião deixa as pessoas confusas, porque querem menosprezar o autor da nossa salvação, o autor da vida, e tributar os homens como Pedro, como Maria, como esse homem acabou de dizer no vídeo que nós vimos, que o nome de Jesus não tem valor. Se nós dizemos que Jesus é Deus, eles dizem que não, que é filho. Mas Maria é a mãe de Deus. Então, há uma grande contradição. E aí o que o Senhor Jesus vai dizer para nós, e o que nós lemos aqui, é que todos aqueles que dizem algo fora daquilo que a Bíblia diz que é a verdade, Jesus disse: apartar de mim, Satanás. Agora vamos aqui em Saul. Diz assim: reuniram-se os filisteus para a peleja. 1 Samuel 13, 5. Reuniram-se os filisteus para a peleja contra Israel, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como areia que estava à beira do mar. Subiram e se acamparam em Miquemás, ao oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, se esconderam em cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gigal, se encheu de temor. Então, uma passagem bíblica que o povo de Israel se depara em uma grande situação de batalha, o povo em menor número, cercado por uma grande multidão, e a primeira coisa que eles viram, que eles fizeram, foram se acovardar, se amedrontaram. E é interessante que quando as situações sobrevêm nas nossas vidas, as dificuldades, os apertos,
a primeira coisa que as pessoas fazem é correr. E quando se escondem, ela começa a pensar em que vai fazer para se livrar daquela situação. Então o povo correu, se escondeu, e aí eles começaram a pensar o que iriam fazer para lidar com aquela situação. Aí, no verso de número 8, diz assim: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo foi espalhado dali. Então disse Saul: trazei-me aqui holocaustos e ofertas pacíficas, e oferecei o holocausto. Preste atenção, um rei, ele não tinha permissão de oferecer os holocaustos. Quem fazia isso era um sacerdote, ou alguém religioso com uma patente grande no povo de Israel. Quando não havia um sacerdote por perto, poderia ser feito por um profeta, como era Samuel. Então, Samuel tinha combinado com Saul que iria ao encontro dele. Então, o que Saul fez foi não esperar aquilo que Deus tinha determinado através de Samuel. O que nós vemos aqui claramente é que quando o povo de Deus naquela época, e muitos de hoje, quando se depara com uma adversidade, não espera por Deus. Não espera por Deus. E aí o povo se esconde e começa a pensar em fazer: vou fazer uma campanha, vou fazer uma promessa, vou acender uma vela. Esses dias eu passei lá na entrada da minha rua, colocaram uma espada de São Jorge, lá uma planta lá na entrada da rua. Então você vê que os homens, eles atualmente naquela época, o próprio Saul em determinado momento correu para uma feiticeira. O povo começa a atirar para tudo que é lado, começa a fazer o que Deus não mandou. O que Deus mandou para nós é entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, o mais ele fará, mesmo que pareça que esteja a demorar. Não é para a gente correr atrás da mãe Candinha, não é para a gente correr atrás da canela de fogo, da vassoura de fogo, da colher de prata, da caneta de ouro, não. É para a gente ficar à espera, descansar no Senhor, confiar no Senhor. E quando Saul percebeu que a situação estava apertada, ele mesmo foi tentar resolver o problema. Fazer, pastor Andrade, aquilo que não foi determinado. A mim não foi determinado ficar com raivinha e expulsar um demônio. Sai, demônio, que eu estou com raiva. Não. A mim foi dada autoridade para falar em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Aleluia. Saul ficou desesperadinho e se esqueceu da palavra do Senhor e foi fazer aquilo que não tinha sido determinado a ele a fazer. Veja o que diz o texto: mal acabara de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou: que fizeste? O que tu fez? Tu foi beber uma água benzida? O que tu fez? Tu foi acender uma vela? Tu abraçou uma estátua? Tu foi fazer um sacrifício que não cabe a tu fazer? Não foi ordenado para você fazer? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, é que tu não vinhas no dia aprazados, ou seja, combinados, que os filisteus já se vinham ajuntando em Micamais, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim em Gigal, e ainda obtive a benevolência do Senhor, a forçar pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. O que Saul disse é: ora, diante das circunstâncias,
eu corri para aquilo que me estava mais perto, que estava a mais fácil de fazer. Então eu liguei a televisão, comecei a ver um programa que mandou eu comprar um negócio de R$200, R$500, que veio de Israel, eu comprei. Isso que é feito nos dias de hoje. No verso de número 13 diz assim: então disse Samuel a Saul: procedeste merciamente em não guardares o mandamento do Senhor teu Deus que te ordenou. Qual é o mandamento? O que é proceder merciamente? É como louco, como retardado. E aí, qual é o mandamento que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou? O que Jesus diz para nós? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Somente a Ele prestará culto, somente a Ele adorarás, somente a Ele tributará toda honra, toda glória e todo louvor. Uma pessoa que abre a boca para dizer que o nome de Jesus não está acima de todos os nomes, este homem não guarda o mandamento do Senhor. Porque a Bíblia diz que não existe nenhum outro nome, quer seja na terra ou no céu. O que Saul fez foi ficar com raivinha. Está demorando, não vai vir, então eu mesmo vou expulsar. Eu mesmo vou fazer. No verso de número 14 diz: agora não subsistirá o teu reino. E o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Portanto, não guardaste que o Senhor te ordenou. Foi o que nós lemos lá em Provérbios, que a altivez precede a ruína. Ser humilde diante de Deus é entender e compreender que nós dependemos única e exclusivamente de Cristo Jesus. No verso de número 15 ele diz: então se levantou Saul e subiu a Gigal e a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Saul e Jonas, seu filho, é o povo que se achava com eles, ficaram em Geba de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Micamais. Os sacerdotes saíram do campo dos filisteus, os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra, da terra de Sual, outra tomou o caminho de Bet-Horon, e a terceira o caminho a cavaleiro do vale de Zeboim, em direção do deserto. Então o que significa isso? O povo de Israel estava em um determinado lugar. Os filisteus, que eram um número muito maior, dividiram em 3 tropas e cercaram o povo de Israel em um lugar que o povo de Israel não podia fugir. Ora, no verso de número 19, diz assim: ora, em toda a terra de Israel nem ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam espadas e nem lanças. Ou seja, o povo de Israel estava cercado. Saul tinha feito aquilo que não era da vontade de Deus. O povo hebreu não tinha arma para lutar, não tinha espada, porque eles não tinham ferreiros para poder amolar as suas lanças, as suas facas, as suas espadas. Quem fazia isso era o povo filisteu. O povo filisteu parou de amolar as armas do povo de Israel. Então o povo de Israel, além de estar cercado, tendo um líder que não guardava o mandamento de Deus, ainda assim não tinha arma para poder pelejar, ou seja, não tinha a sua irazinha para poder vencer o mal. A única coisa que o povo de Israel tinha era a misericórdia de Deus na vida deles. Veja o que o texto continua dizendo: pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar
a rela do seu arado, e a sua enxada, e o seu machado, e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de ciclo para amolar os fios das relas, das enxadas, e 1/3 de um ciclo para amolar os machados e aguilhadas. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nenhuma espada, nenhuma lança na mão de nenhum povo que estava com Saul e com Jonas, porém se achava com Saul e com Jonas seu filho. Saiu a guarnição dos filisteus ao desladeiro de Micais. Ou seja, o povo cercado, o povo com um rei desobediente, não temente a Deus, desesperado, sem guardar o mandamento do Senhor, sem nenhuma faquinha, pastor Andrade, para poder lutar. E agora? Como é que faz? No capítulo de número 14, diz assim: sucedeu que no dia, disse Jonas, filho de Saul, a seu jovem escudeiro: vem, passamos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado, porém não fez saber o seu pai. Ou seja, o jovem, chamado Jonas, filho de Saul, disse: olha, não conta para o meu pai não, que o meu pai não guarda o mandamento de Deus, ele só faz besteira. Vamos sair aqui de fininho, sem eles ver a gente, e vamos lá ver os filisteus. No verso de número 3 diz assim: Aias, filho de Aitube, irmão de Acabo, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Silom, trazia a história sacerdotal. O povo não sabia que Jonas tinha ido entre os desfiladeiros pelo qual Jonas procurava passar a guarnição dos filisteus. Deste lado havia uma penha, ou seja, uma pedra íngreme, e do outro uma que se chamava Bozeze, e a outra Sené. Uma delas se erguia para o norte, defronte de Micais, e a outra ao sul, defronte de Geba. Disse Jonas a seu escudeiro, ou seja, 2 homens desarmados: vem, passamos a guarnição desses filisteus, ou seja, vamos passar na frente deles. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Para o Senhor não há nenhum impedimento para nos livrar com muitos ou com poucos. Pode alguém na face dessa terra abrir a boca para dizer que o nome de Jesus não tem poder para nos livrar de um demônio? Veja, aquele que tributa honra, glória e louvor a Deus disse: o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o escudeiro disse: faz tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será minha. Disse, pois, Jonas: eis que passaremos aqueles homens e daremos a conhecer a eles. Ou seja, passaremos na frente deles e eles virão nos ver. Se nos disserem: pare até aqui e chegue até nós, então ficaremos por aonde estamos e não subiremos a ele. Porém, se disserem: sube a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto vos servirá como sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram eles: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos que se tinham escondidos. Então Jonas e o seu escudeiro passam, os filisteus olha lá, os covardes estão saindo, vamos trazer eles para cá, vamos matar eles. Os homens da guarnição responderam a Jonas e ao seu escudeiro, dizendo: sobe a nós, e nós vos daremos uma lição, ou seja, nós vamos matar. Disse Jonas ao escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor entregou nas mãos de Israel
Glória a teu nome, Jesus. Então, trepou Jonas em gatinhas e o seu escudeiro atrás. Os filisteus caíram diante dos Jonas e seu escudeiro, e os matavam atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonas e o seu escudeiro mataram perto de 20.000 homens em cerca de meia gera da terra. 2 homens sem espada, sem arma, foram em nome do Senhor e disseram: o Senhor nos entregará a esses incircuncisos. 2 homens disseram: se o Senhor dissera 20.000 potestades de demônios, saiam daqui, entrem nos porcos e caiam nos pirangueiros, eles cairão, porque não existe nenhum impedimento para o nome de Deus em Cristo Jesus. Que arrogância, que atrevimento! O homem vinha a público dizer que fala em nome de Jesus, abrir a boca para dizer que existe um demôniozinho que Jesus não tem poder contra ele. Ele ama. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus, porque o teu amor lança fora todo medo. E tu nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, não com a nossa revoltazinha, não com nossos sacrifícios como fez Saul, mas com o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Com o nome do Senhor. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonas e os seus escudeiros mataram perto de 20.000 homens em cerca de meia gera de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo, e todo o povo também. A mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um temor de Deus. O que nós temos que ter é a humildade de ter temor no nome de Jesus. O nome de Jesus não pode ser blasfemado entre nós. O nome de Jesus não pode ser menosprezado entre nós. Para falar no nome de Jesus tem que ter tremor e temor para desenvolver essa salvação. Glória a Jesus. O Senhor Jesus, de certa feita, quando não deixaram chegar perto dele as crianças, o Senhor Jesus disse: deixe-me vir as crianças, porque aquele que não se portar como esta criança, verdadeiramente não herdará o reino dos céus. Uma criança não é prepotente, uma criança não é arrogante, uma criança é simples e dependente do papai e da mamãe. Assim, o que o Senhor Jesus requer de nós, que nós sejamos dependentes dele como uma criança que é amamentada, uma criança que é guiada, uma criança que é sustentada, uma criança que é colocada no colo, uma criança que de vez em quando chora, uma criança que tem medo de escuro, mas tem a convicção e a certeza que tem uma mãe, tem um pai, tem um avô, tem um tio, tem uma tia, que sabe que ela pode, quando está no lugar alto, pular e será sustentada em pedra. Uma criança que pode dizer: mãe, pai, sendo sabedora que esta mãe, este pai irá lhe ajudar e lhe defender. Se nós não comportarmos como uma criança, nunca tomaremos proveito da graça de Deus em nossas vidas, porque a soberba precede a ruína. Mas todos aqueles que se humilharem na presença do Senhor, esses serão achados de vós, diz o Senhor. Vamos fechar o texto, vamos fechar a ministração com o texto de 1 Pedro, capítulo de número 5. 1 de Pedro, capítulo de número 5,
verso de número 5 ao 11. 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 5 ao verso de número 11. Primeira Pedro 5. Washington, prepara aí para a gente cantar, por favor. Primeira de Pedro 5, a partir do verso de número 5 ao verso de número 11, diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Outra assim no trato de uns para com os outros, cingi-vos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, os humildes conseguem a sua graça. Glória ao teu nome, Jesus. Humilhados, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar, ou seja, para enganar, para dizer que Ele é que salva, mentiroso e enganador. Aqui nós militamos no Espírito do Senhor, e nós somos sóbrios e vigilantes. Nós resistimos a esta astúcia maligna, mentirosa. Nós não expulsamos os demônios, nossos cuspes, nosso suor, nossas meias, nossos aventais, nossos cabelos não curam ninguém. Nós somos curados pela chaga de Cristo. Resistimos firme na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, glória ao teu nome, Jesus, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao teu nome, Jesus.